E chegamos para mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante, onde eu trago histórias inspiradoras, histórias de mulheres que já conquistaram os seus palcos e que trazem pra gente dos seus ensinamentos, dos seus temas, para ajudar mais e mais mulheres. Eu já quero deixar aqui um recado para você já colocar no comentário de que cidade que você está falando e se você já é palestrante. E claro, seguir a gente nas redes sociais, além aqui do YouTube, para você ativar o sininho e acompanhar todos os podcasts, mas também seguir a gente lá no Instagram e também no Spotify. Todos os podcasts estão lá para você ir ouvindo no carro, aonde você quiser. Hoje a gente vai falar um tema bem importante e fundamental, não só para quem quer estar dentro das empresas, mas isso vale para a nossa vida. Então vai ser realmente uma aula. Estou com a convidada Daniela Bertoldo e a gente vai falar sobre liderança feminina. Seja bem-vinda! Obrigada, Gisele. Quando eu falei de uma aula, é realmente isso. Na verdade, o que você traz de ensinamento, seja nos seus treinamentos, seja nos seus processos de coaching, sobre a liderança. Mas antes de falar sobre liderança, eu queria entender um pouco mais. Claro, eu já conheço, mas para que todos conheçam, como que a Daniela chegou no papel de ensinar pessoas a serem líderes? Tem toda uma carreira aqui, né, Gi? Foram mais de 25 anos de mercado corporativo, assumindo posições de executiva, trabalhando em mercados, empresas líderes de mercado e sempre na liderança, né? Sempre fazendo gestão de pessoas, de grandes equipes, de negócios, de projetos. Então, o tema liderança sempre foi uma paixão. Mais do que uma carreira, sempre foi uma paixão. E ao longo desses 25 anos, como eu tive a oportunidade de estar liderando sempre algum projeto importante, eu sempre fiz questão de trazer mulheres para trabalhar comigo, para que a gente pudesse fomentar esse ecossistema e também apoiar as outras mulheres no cargo de liderança. E às vezes, né, quando a gente fala de liderança, a gente tem a sensação de que, olha, para eu ser líder, eu tenho que gerenciar pessoas. E não é assim, né? Quando você olha a palavra liderança na sua origem, ela vem do guiar, ela vem do conduzir. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma equipe, não seja uma gestora, ela está sempre conduzindo alguma coisa, ela está sempre influenciando outras pessoas, ela está sempre sendo o exemplo para alguém. Isso é liderança. Por isso que hoje, depois de tantos anos de carreira corporativa, eu decidi empreender na área de desenvolvimento humano, mas olhando especificamente essa questão da liderança feminina. O que é, na verdade, isso? É o despertar da mulher para que ela possa, de fato, ser uma líder eficaz, para que ela possa realizar e para que ela possa se reinventar, principalmente nos momentos mais desafiadores da vida dela. Então é um pouco disso que a gente olha no conceito liderança. E o quanto é importante a gente falar, né, do momento em que toma a decisão também de se tornar líder. Porque com certeza até você se tornar líder das empresas que você passou, você tomou essa decisão de desenvolver as suas habilidades para que as pessoas conseguissem enxergar em você uma líder nata. Existe isso de líder nata? Então, assim, na vida eu sempre falo assim que nada é nato, que tudo você precisa desenvolver, né? Tem a questão da metodologia, você tem que ter uma metodologia para tudo, qualquer processo que você for fazer. Você tem que ter referências para poder se espelhar naquela pessoa, né? E aprender com ela também. E tem que se arriscar, tem que tomar a decisão e tem que se preparar. Eu sempre falo que assim, você precisa se preparar, principalmente quando você toma a decisão de estar numa posição de liderança. E mais uma vez, liderança não é só fazer gestão de pessoas. Às vezes você está liderando um projeto, você está liderando uma comunidade, você está liderando escrever um livro, né? Então tem vários tipos de liderança, mas é muito importante esse preparo. E sozinho é mais difícil, né? Porque ser nato, a gente sempre pode ter uma habilidade maior do que outras. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de humanas, eu não sou de exatas. Eu posso estudar o que for a parte de exatas. Eu nunca vou ter a melhor performance. Mas a questão da humanas, eu gosto, eu tenho aptidão para isso. Mas para que você possa ter excelência, você tem que se preparar. Você tem que buscar informação, você tem que buscar conteúdos e tem que buscar pessoas referentes em mercados.
É verdade. E depois de toda essa experiência, você começou a atender empresários e empresárias dentro do seu instituto para trazer mais conhecimento para que essas pessoas também se tornem líderes. Exato, exato. Mais um ponto, né? Voltando na questão da metodologia. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o que eu vou trabalhar? Eu quero virar um gestor, quero assumir equipes, quero assumir um projeto. Quando você olha esse bloco de desenvolvimento, você sempre tem uma metodologia. Então, você olha a questão da liderança, você olha a questão de formar equipes, de desenvolver pessoas, de ter a organização com a metodologia, de saber fazer networking. Parece que não, mas saber fazer networking é muito importante nessa questão da liderança. A questão da autoconfiança, porque você toma decisões o tempo todo, né? Decisões difíceis, decisões importantes, que acabam impactando outras pessoas e até o negócio que você está envolvido. Então, tudo isso a gente acaba olhando dentro desses módulos e principalmente na parte do desenvolvimento. E na parte do desenvolvimento tem a questão do autodesenvolvimento, também do autoconhecimento. Então, ser líder, um principal fator, né? Um fator muito importante é você se conhecer. Porque às vezes nem todo mundo quer esse tipo de desafio, né? Então, se você quer esse tipo de desafio e quando você vai cuidar das pessoas ou cuidar de algum processo, o autoconhecimento também é super importante. Eu acho que é importante a gente falar da questão do autoconhecimento, já que você tocou nesse assunto fundamental, porque pode ser independente do tema que eu traga aqui, das mulheres que eu trago, que já são referências. Pode ser o tema que for, mas sempre volta para o autoconhecimento. Até mesmo para você dar uma palestra, quando eu trago nas formações, né? Para você ser uma mulher palestrante, primeiro você tem que se conhecer para ver como que você consegue ter aquelas habilidades de comunicar. E muitas pessoas acabam ficando perdidas nas suas áreas, nas suas profissões. Às vezes, em um determinado tempo da sua vida, ela se sente perdida olhando, meu Deus, mas será que esse é o meu propósito? Existem ferramentas para a gente descobrir isso através dos processos que você atua? Existe. Principalmente o coach, né? O coach, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas. Então, você tem mais de 30 ferramentas disponíveis para que você possa aplicar e para que o coach, que é o que nós chamamos de coach, ele possa ir entendendo qual é o caminho que ele tem que perseguir através do autoconhecimento. Inclusive, tem uma ferramenta muito importante que eu particularmente gosto muito dela, que é a roda da vida. Né, que às vezes o mercado marketing até acaba usando essa roda também para se espelhar até em outros segmentos. Mas a roda da vida, geralmente, ela é aplicada na segunda sessão de um processo de coaching. Para que ela serve? Ela serve para você identificar todas as áreas da sua vida e aonde você está devendo, né, aonde você está olhando menos. E quando você termina de fazer a roda da vida, né, que ele avalia os 12 níveis da tua vida, espiritualidade, carreira, relacionamentos, você olha aquele resultado e você fala, uau, eu não achei que isso aqui estivesse tão descuidado como está. Então, é uma ferramenta poderosa de autorreflexão e para tomada de decisão também. A partir dali, eu já vi muitos casos de pessoas mudando o foco. De chegar num processo e falar, olha, eu tenho esse caminho, eu tenho essa meta. E a partir do momento que ele começa a trabalhar com as ferramentas, ele olha para aquilo e fala, não, eu vou mudar o meu caminho. Eu preciso olhar primeiro essa área da minha vida para poder depois olhar a outra. E é muita questão da integração, né, Gi? Todas as suas áreas precisam estar integradas. Você vai estar 100% em todas? Não. Mas se uma estiver realmente descuidada, a chance do outro pilar, em algum momento também faltar, ela é muito grande. Por isso que a gente sempre fala do autoconhecimento. E depois vem para a questão das realizações e metas. Então, vamos lá. Falando da questão da liderança, a pessoa toma a decisão, quero me tornar um líder, seja um líder do meu próprio negócio, um líder da minha própria carreira, ou então um líder dentro da empresa, né? Quero mudar de cargo, por exemplo, quero fazer essa transição de carreira. A gente vem para o autoconhecimento, mas também a gente precisa determinar algumas metas. Precisamos. E isso é super importante, pegando o teu ponto, né, de transição de carreira.
Porque assim, não tem como você olhar a transição de carreira ou a tua sucessão ou o teu crescimento se você não se conhece e não sabe como que a sua vida está integrada. Então, esse é o primeiro passo. Quando você chega na tomada de decisão e fala, é esse caminho que eu quero, é que você começa a estabelecer metas claras. Mas eu vou te dar um exemplo, né? Você pegou a transição de carreira, que é algo que eu fiz na minha carreira, e é algo que eu acompanho muito, principalmente das mulheres empreendedoras. Não é só você ter metas claras. O que a gente percebe? A gente percebe que tem um desejo muito grande, tem uma paixão muito grande, mas não tem a preparação. E aí, olhando essa questão da preparação, o que é isso, Dani? Eu quero fazer uma transição, mas não é só eu ter uma meta onde eu quero chegar. Primeiro, você precisa ter um planejamento financeiro. Isso é muito importante. Porque se você não tiver um planejamento financeiro, quando você sai de uma carreira CLT e vira uma empreendedora, o seu sonho ele vai ser suplantado pelos seus boletos. É verdade. Ponto 2, tem que ter uma pesquisa de mercado. Você precisa entender qual é o mercado que você vai entrar, qual que é a disponibilidade, né, deste mercado. O ponto 3, um plano de negócio. Ninguém dá valor para um plano de negócios, né? E ele é o coração da tua estrutura quando você vai fazer uma transição de carreira. E no quarto item, que é super importante, é ter metas claras. Então, uma coisa está integrada na outra, né? Então, isso é o que nós trabalhamos também quando a gente olha essa parte de transição. Eu vou sair do mundo CLT e vou para o mundo de empreendedorismo. Eu falo com várias mulheres que falam assim, não, mas eu quero... Por que você quer empreender? Eu quero empreender porque eu quero ter flexibilidade de horário. Mas qual é o teu negócio? Eu ainda não sei. Quem que é a tua cliente ideal, né? Não, eu não sei ainda. Aí fica muito mais difícil. Porque aí você vai gerar uma angústia no processo e a chance de você viver o teu propósito ou realmente construir uma empresa de valor, ela vai demorar um pouco mais nesse processo. Então, não é só no processo de coach que a gente usa as ferramentas. No processo de mentoria também, principalmente em transição de carreira, essas ferramentas também são utilizadas. Muito interessante. E agora vamos falar um pouquinho de desafios? Vamos. Desafio é uma coisa que é interessante a gente falar, todas nós aí falando de mulheres, e os homens também são muito bem-vindos acompanhando aqui, entendendo um pouco mais dos processos das mulheres, vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, mas falando dos desafios das mulheres para elas conseguirem entrar, conseguirem conquistar altos cargos, seja dentro das empresas ou até mesmo elas como líderes da sua própria carreira. Assim, a gente percebe um avanço, né? Mas ele ainda é muito pequeno. Se você olhar hoje a posição, né, das mulheres no mundo corporativo, você vai perceber que somente 18% das mulheres ocupam cargos elevados. No empreendedorismo, a gente tem um percentual maior, principalmente desde 2019. Esse percentual ele vem aumentando, né? Mas como que a gente olha a sustentabilidade disso? E voltando para o teu ponto, que é essa questão da ocupação da mulher, como que ela consegue ter destaque, todos os desafios, eles são inúmeros ainda. Eles são inúmeros pela sociedade patriarcal, né? A gente vem de uma sociedade em que a mulher ela foi colocada na condição de ser mãe, de cuidar da casa, de ser delicada, de cuidar do outro, né? E a mulher ela nasce com esse instinto mesmo. E à medida que ela foi avançando e conquistando o espaço dela no mercado, a gente encontra mesmo alguns desafios. E um outro fator que eu sempre falo é a questão da mulher ser muito perfeccionista. Então, para ela se arriscar, ela precisa ter certeza que ela está 100% preparada. O homem já não. Né? O homem, se ele tiver 30% de todas as competências exigidas para ele ocupar um cargo, ele fala, nossa, esse cargo é meu. Ele vai e concorre a essa posição. A mulher, se ela tiver 95%, ela fala, não vou nem concorrer, porque ainda falta os 5%. Então, eu acho que essa questão mesmo do comportamento e do próprio mindset é a gente se arriscar mais. Porque tem uma frase, né, que eu sempre falo, que é o que eu trouxe para a minha carreira como executiva. Você nunca vai estar 100% preparado até você sentar na cadeira. Porque você não conhece todos os desafios.
Você vai se preparando, você tem as habilidades e tem as competências. Mas para você estar 100% é quando você senta naquela cadeira. E quando você consegue, de fato, entender o que ela exige de você. E aí tem uma segunda etapa. Você vai se preparando para continuar ocupando aquela cadeira. É a mesma coisa no empreendedorismo. Você sonha, você tem um propósito, você monta uma empresa. E ao longo desse caminho, quantas vezes você muda o teu plano de negócios? A gente vai mudando. A gente muda a questão da nossa missão. A gente muda a questão dos nossos produtos para o nosso cliente. A gente vai adaptando. É a mesma coisa quando você decide assumir um cargo de alta liderança no mundo corporativo. Então, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo, seria o seguinte: ocupa o teu espaço, senta na cadeira. Você nunca vai estar 100% preparado antes de sentar nessa cadeira. Depois você corre atrás. Excelente, ó, uma salva de palmas aqui. É verdade, é uma excelente reflexão. Agora eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história e se você pode trazer um ponto de quando foi a primeira vez que você se tornou líder e você falou, uau, eu consegui. Você lembra assim do momento ou então da sensação? Lembro, só que assim, olha, Gi, não foi nem um uau. A primeira vez que eu me tornei líder, eu comecei a gerenciar pessoas, foi com 17 anos, porque eu tive um supermercado, né? Então, eu comecei empreendendo com 17 anos, e as pessoas falam, não, mas era o supermercado da sua família. Não, meu pai me emancipou aos 17 anos para poder ser dona do supermercado. Então, eles tinham um supermercado, e na verdade tinha uma oportunidade que era muito bacana. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim, olha, você vai ser dona desse supermercado sócia com o seu irmão. Eu tinha 17 anos e fui emancipada. E ali eu fiquei até os 20 anos, né? Já tinha equipe, tinha as pessoas, mas não sabia muito bem ainda o que era ser uma líder. Sabia muito mais o que era ser uma empreendedora. Meu pai é vendedor, foi vendedor a vida inteira, então eu nasci como vendedora. E depois de 3 anos eu fui para o mercado corporativo. E ali no mercado corporativo, com 20 anos, eu já entrei para fazer gestão de pessoas. Eu brinco até hoje que eu gostaria de rever a minha equipe para pedir desculpas pelo meu nível de maturidade. Porque eu fui uma líder tão ansiosa, querendo fazer tanto acontecer, que o meu olhar era muito mais para geração de negócios do que para desenvolvimento de pessoas. E se eu tivesse tido uma mentora naquela época, eu tinha errado menos. Eu errei bastante. A intenção sempre foi positiva, né? Mas a maturidade e a experiência foram coisas importantes para minha carreira como gestora. E a gente nunca sabe tudo, né? E aí, quando você fala uau, é porque é o uau daquele momento, mas todos os dias você tem um desafio. Todos os dias você vai olhar para uma pessoa que faz parte da tua equipe e você vai falar, putz, ele tem orgulho de falar, ele se sente representado por mim, ou ela se sente representada. Só que vão ter dias que você vai olhar para uma pessoa da tua equipe e você vai perceber nitidamente que ela está frustrada com você. Então, essa relação de liderança, ela tem a ver com o sentimento de admiração, mas também com o sentimento de frustração. É como está no nosso dia a dia. E o caminho é o caminho desse autoconhecimento, dessa maturidade e de você entender por que você está naquela posição. E você tem que gostar de gente, tem que ter paixão por pessoas. Liderança é isso, é você ter paixão por pessoas. Não tem outro jeito. E falando de paixão em pessoas, vem muito a questão do carisma. Porque para você conseguir, eu falo bastante dentro das palestras, né? Quando eu falo, você consegue treinar e entrar no estado carismático, você pode treinar o carisma, porque muitas vezes, para você ter ou conseguir ocupar altos cargos, ou então até você ser líder de equipes, você também tem que ter essa parte pessoal bem desenvolvida, mas o carisma vem, mais uma vez, do autoconhecimento e da autoconfiança, que é interessante a gente falar. É, muito, muito. Eu concordo 100% com você. E a questão do carisma,
ela vem também você sendo você, né? Porque muitas vezes, o que a gente percebe? Quando uma pessoa ela entra numa condição de ser uma líder, ou de ser até uma empresária, ela quer vestir uma capa, né, de super mulher, de mulher heroína. Né? Então, assim, eu preciso ser perfeita, eu preciso falar perfeitamente, eu tenho que fazer tudo certo. E aí é o nosso maior erro. Porque quando você não se conhece e não se permite essa vulnerabilidade, e o outro acolhe isso, a conexão não acontece. Né? Isso é muito importante para a liderança. E o carisma, ele vem disso. É de você ter essa vulnerabilidade e falar, eu não sei tudo. Mas podemos construir. Essa é a minha melhor versão. Agora, não sei tudo e muitas vezes as pessoas sabem e elas ficam achando que não sabem, ficam se cobrando. Aí vem a síndrome da impostora. Vem. E essa síndrome, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E ela destrói carreiras. E ela destrói negócios. Porque você pode estar no topo, e você vai achar que aquele lugar não é teu, que aquele lugar não te cabe. Todos à sua volta vai falar, nossa, olha como que ela é competente, olha como que ela chegou lá. Só que você não sente que aquele lugar é teu. E se você não sente que aquele lugar é teu, os dias estão contados. Você vai deixar de pertencer àquele lugar, porque a síndrome da impostora, hoje, é a síndrome que mais destrói carreiras. Mais destrói carreiras. E como que a gente consegue se livrar da síndrome da impostora? Então, tem a questão do autoconhecimento, da autoconfiança. Que quando você também tem a autoconfiança, você fala, não, esse lugar é meu. E ele é meu, por que ele é meu? Porque ele foi conquistado. O quanto tempo você vai permanecer naquele lugar não importa, mas ele é teu de direito enquanto você está lá, fazendo o seu melhor. E se o ciclo fecha, você vai embora com a consciência tranquila. E o que você vai fazer? Você vai reiniciar o ciclo em outro lugar, com outras pessoas, com outros projetos. E ele não é sofrido. Agora, a síndrome da impostora, você não vai conseguir ser produtiva. Porque se você acha que você não tem todas as competências, que você não merece aquele lugar, e que as pessoas em torno não te respeitam, porque você não tem aquela autoconfiança, isso vai impactar diretamente na tua produtividade. Por que quando você sobe num palco, as pessoas te aplaudem e você tem alta performance? Porque você tem convicção do que você está falando ali. Você tem a autoconfiança. Você é expert naquilo que você está falando. Agora, se você sobe em qualquer palco, seja o palco da vida, e aí eu já estou puxando o palco para você, Gi, que é a tua expertise, e você olha para aquele público e você fala, esse lugar não é meu, as pessoas que estão ali te assistindo, elas vão realmente achar que aquele lugar não é teu. E cientificamente já está comprovado, né, que a tua mente, ela tem um impacto na tua expressão corporal. E a tua expressão corporal, ela também tem um impacto na tua mente e na tua voz automaticamente. Então, a autoconfiança, saber que aquele lugar é teu, que ele é merecido, é o que vai fazer com que você tenha performance e que você entregue produtividade. Parece simples falar, mas é difícil. É verdade. Tem que ter muito preparo, tem que ter estudo e tem que ir buscando, tem que se qualificando, tem que conhecer as pessoas, tem que fazer muitos treinamentos, tem que fazer muitos cursos, muitas reflexões. A jornada é extensa. Mas vale a pena o resultado. Vale a pena. E um pouco do que a gente conversou hoje vai estar dentro do capítulo, porque a Daniela é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes. Você vai falar um pouco desses temas que você trouxe aqui pra gente? Eu acho que esse primeiro, né? É um super orgulho ser coautora desse livro Mulher Palestrante. Acho que ele vai ajudar muitas mulheres. E a gente que está participando, conhecer a história de outras mulheres também vai ser um aprendizado importantíssimo.
Mas o que eu conto ali é um pouco disso, né? Dessa minha trajetória enquanto liderança feminina, né? Enquanto uma mulher que sonhou muito em conseguir posições de destaque no mundo corporativo e também sonhou muito em ser uma empreendedora e ser uma empresária. Mas ao longo desse processo eu vivi tudo isso. Eu vivi síndrome da impostora, eu vivi burnout, eu questionei várias vezes o tamanho da cadeira, se a cadeira ela era para mim ou não, né? E quais foram os caminhos que eu fui buscando para ir diminuindo ao longo, né, desse processo. Então, a mensagem principal é o seguinte: tudo bem você sentir tudo isso, é normal. Significa que você é humana. O que não pode é você sentir tudo isso e não buscar ajuda. Não buscar ajuda. E não ir percebendo que você está melhorando ou que você está acabando com esses monstros aos poucos. Né? Então, o que faz a diferença de uma mulher que sente tudo isso, mas ela continua estagnada, de uma mulher que também já sentiu isso em algum momento, mas que chegou no topo, já ocupou grandes posições e tem sucesso na carreira, é porque ela foi buscar ajuda, é porque ela teve mentores, porque ela buscou qualificação, é porque ela fez diálogos com outras pessoas. E isso vai transformando ela numa mulher muito poderosa. Uhum. E ela vai se sentindo cada vez mais confortável na cadeira que ela está sentada. Maravilha. Falei para vocês que hoje ia ser uma aula, foi uma aula. Para mim também, aprendi muito aqui com a Daniela. Agora eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem mais, para se tornarem suas mentoradas, conhecerem o seu trabalho. Claro, me segue lá no Instagram, eu tô como Daniela Bertoldo, _oficial, e também no LinkedIn, Daniela Bertoldo. Isso mesmo, claro. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Gi. Inclusive, obrigada. Daniela está aqui em Curitiba porque ela vai ser uma das palestrantes de uma das formações Mulher Palestrante, que se você quiser conhecer mais, é só entrar aqui nas redes sociais e a gente tem mais informações. Esse foi mais um podcast Mulher Palestrante. Se você quer se tornar aluna, vem participar e principalmente começa a seguir a Daniela, os conselhos dela nas redes sociais e você pode se tornar até mentorada e conhecer os projetos, porque aqui a gente não falou de tantos projetos que a Daniela está à frente e ela tem vários e está tudo ali nas redes sociais. Até a próxima e eu quero seu comentário aqui.